Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Nossa aula de hoje é a aula 01, a primeira aula de farmacologia, introdução à farmacologia. Vamos lá? Então, para iniciar nossa aula de hoje, nós vamos começar pelo conceito. O que é farmacologia? O que é essa ciência chamada farmacologia tão importante? Se a gente pegar a própria etimologia da palavra, não é? Nós iremos ver que fármaco se refere a fármaco, logia, a estudo. Então, de uma forma simplória, eu diria que farmacologia é o estudo dos fármacos. Mas nós precisamos ampliar mais esse conceito. Então, olha só o que eu estou trazendo aqui, que é o conceito do Goodman, que é a Bíblia de Farmacologia, o livro mais importante de farmacologia que nós temos. Então, o Goodman, ele aponta que quando a gente vai estudar farmacologia, nós precisamos saber a história dela, né? Qual a história? Aquela substância veio da onde, não é? Qual é a natureza dela? A gente poderia falar, por exemplo, do AS, que veio das sazões, dos pântanos, das febres, não é? Poderíamos falar de vários medicamentos, por exemplo, temos o Varfarin, que veio de uma tentativa de suicídio. Então, a história da farmacologia é interessante para a gente entender como foi descoberta. Outro exemplo fantástico, a descoberta da heparina, droga importantíssima, anticoagulante, que foi descoberta por estudantes de medicina, no início do século XX. Então, é interessante nós sabermos a história. A origem, né? Da onde é que ela veio essa substância, se é de planta, de animais. Nós temos hoje até venenos, né? Como é o caso, por exemplo, do captopril, que é o veneno da jararaca, o veneno de uma cobra, sendo utilizado como uma droga hipertensiva. Então, bastante interessante nós sabermos a origem, até também para saber risco de alergias, por exemplo. As propriedades fisicoquímicas são mega ultra importantes sabermos as propriedades fisicoquímicas. O peso molecular, a sua lipossolubilidade, não é? A sua característica de ionização, né? Seu pKa. Então, são pontos importantes que nos segmentos das nossas videoaulas aqui no YouTube você vai poder discutir comigo, tá? Outro ponto importantíssimo é a composição dela, né? Qual a natureza dela, se tem grupamento sulfídrico, hidroxílico, carboxílico, se é um anel aromático, por exemplo, as substâncias que têm natureza de anel aromático têm uma tendência maior de fazer aplasia de medula, então é importante nós sabermos a composição. E é claro, óbvio, que quando a gente utiliza uma substância, seja ela com que objetivo for, nós queremos uma alteração no nosso organismo, uma alteração orgânica. E essas alterações orgânicas seriam alterações bioquímicas, em reações bioquímicas e ou também em sistemas fisiológicos, como por exemplo, né, a gente poderia falar de uma interferência no ciclo do ácido tricarboxílico, do ciclo de Krebs, ou interferência na propriedade cardíaca, no inotropismo cardíaco, né? E é claro que para a gente entender como é que a droga faz isso, como é que o fármaco faz isso, eu tenho que entender o mecanismo de ação, como é que ele faz, de que maneira ele faz. E a gente vai ver que o mecanismo de ação de como o medicamento faz, por exemplo, como é que o antihipertensivo faz para baixar a pressão, né? Então, é o mecanismo de ação dele. E isso vai ser estudado por uma área da farmacologia que nós chamamos de farmacodinâmica, que é um dos principais eixos da farmacologia. O outro grande eixo da farmacologia é estudado chamado pela a sua absorção do fármaco, distribuição do fármaco, biotransformação do fármaco e excreção do fármaco. Que eu chego a brincar e dizer assim, ó, absorve, distribui, metaboliza e excreta. Isso seria outro grande eixo da farmacologia, que é chamado de farmacocinética, que seria o trajeto do fármaco pelo nosso organismo, né? Da sua entrada à sua saída. Isso tanto para o efeito terapêutico quanto para outros efeitos, como, por exemplo, colaterais e afins. Então, esse é o conceito que o Goodman traz para a gente do que vem a ser farmacologia de uma forma bem completa, tá bom? Muito bem. Aí, o ponto fundamental é entendermos o que é um fármaco. Eu posso chamar tanto de fármaco quanto de PA,
o princípio ativo. Então, fármaco é toda substância com estrutura química definida, eu preciso ter essa estrutura química definida, que é capaz de interferir em um sistema orgânico, fisiológico, ou no sistema orgânico em um estado patológico. E evidentemente que a grande maioria desses fármacos, eles irão agir sobre receptor orgânico, mas não necessariamente, tá? Então, ele vai agir no paciente sobre uma interação química, por exemplo, os antiácidos neutralizantes, eles vão fazer uma ação neutralizante no estômago, mas eles não vão agir sobre um receptor específico no corpo humano, né? Então, num sentido amplo, qualquer agente químico que afeta, que interfere num sistema fisiológico, eu chamaria esse, veja bem, desde que esse agente químico faz uma ação benéfica ou mais benéfica do que maléfica, eu chamaria isso de fármaco ou PA. Porque muita gente confunde com droga. O conceito de droga é um conceito mais amplo. É o próximo. O conceito de droga é de toda substância capaz de modificar o sistema orgânico. Melhor, droga é qualquer substância que interfere no meu organismo, ou para uma ação benéfica, ou para uma ação maléfica. Então, de uma forma conceitual, por exemplo, eu diria que eu faria uma analogia de que eu teria um conjunto, esse conjunto seriam drogas, né? E dentro desse conjunto drogas, eu tenho um conjunto, ou um subconjunto, não é melhor dizendo, que é chamado de fármaco. Então, eu diria que todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Então, quando eu digo que a dipirona ela é um fármaco, é verdade. A dipirona é um fármaco analgésico, mas ela também é uma droga, ela não deixa de ser uma droga, diferentemente de outras substâncias, como, por exemplo, a maconha, que não é um fármaco, é uma droga. Então eu fecho o nosso conceito dizendo: fármaco são substâncias com ação prioritariamente ou principalmente benéficas, e drogas são substâncias com ação prioritariamente maléficas. Tudo bem? Seria um conceito mais simples. Então, como eu coloquei aqui, para a gente entender. Bom, aí a gente vai agora, quando a gente vai na farmácia, eu não compro na farmácia o fármaco, eu não compro na farmácia droga. Na farmácia, nós compramos medicamento, a medicação, né? Esse medicamento, a medicação, ela é um preparado, que esse preparado ele pode ter apenas um PA, como é o caso, por exemplo, do Anador, como é o caso da Novalgina, tem a sodipirona, ou eu posso ter uma associação de PA, como é o caso, por exemplo, do Buscopan composto, que as meninas utilizam muito para cólica menstrual, que seria quem? Brometo de N-butilscopolamina com dipirona, então é uma associação. Compreende? Então, o medicamento ele vai ter um PA, ou mais de um PA, 2, 3, 4 PAs. E ele foi preparado de forma farmacêutica, e esse preparado de forma farmacêutica, ele vai compor, né, o PA, obviamente, ou mais de um PA, e outros elementos que seriam conservante, estabilizante, antiumectante, corante, edulcorante, vai ter cor, cheiro, não é? Principalmente quando a gente fala de medicamentos em pediatria, onde eu preciso suavizar a questão do gosto do fármaco, que normalmente são amargos, incomodam, né? Então, quando o preparado ele é sólido, nós dizemos que esses elementos que entram junto aí são chamados de excipientes. E o principal excipiente que nós conhecemos é o amido de milho, né? O amido de milho ele é o principal excipiente que a gente conhece. Inclusive, muita gente fala comprimido de farinha, né? Mas aí, como eu tinha falado, nós vamos ter recipientes que vão ter conservante, estabilizante, corante, edulcorante, que vai dar o saborzinho doce, flavorizante, que vai dar o sabor lá de uma fruta, por exemplo, morango, etc. E se a preparação for líquida, veja bem, se a preparação for líquida, nós não chamamos isso de excipiente, nós chamamos isso de veículo. E aí o principal veículo é a água, né? E é claro, vai ter a mesma coisa, estabilizante, conservante. Tudo bem? Joinha? Inclusive, dê um joinha aí no vídeo se vocês gostaram, tá bom? E se inscreve no canal. Muito bem. Então, quais são os tipos de medicamentos que nós temos hoje no Brasil?
Nós temos no Brasil, óbvio, o medicamento chamado de referência. O que é um medicamento chamado de referência? Né? O medicamento referência é aquele medicamento que a indústria farmacêutica projetou. Diante de um quadro clínico, por exemplo, uma dismenorreia, de uma cólica menstrual, eles trabalharam a pesquisa científica de um preparado medicamentoso para aquela situação. Então, envolveu um ensaio clínico, todo um desenvolvimento feito pela indústria. Ele registra isso e tem a patente dele, desse medicamento. E aí, portanto, ele gastou, houve todo um custo empresarial e houve o registro desse medicamento. Né? E aí, no caso, na patente, você tem um registro no INPI, aí INPI, Anvisa, né, para que o medicamento seja validado no Brasil. Tem todo um ciclozinho aí de produção do medicamento, fase de desenvolvimento do medicamento. Então, o medicamento referência é esse. Aí vai estar dividido lá em grupo A, B e C, se ele tem apenas um princípio, se ele tem 2 princípios, ou se ele tem mais de 2 princípios e formas farmacêuticas diferentes com o mesmo PA. Isso seria o medicamento referência, que nós também podemos chamar de ético. Né? Tudo bem? Aí o que acontece? No Brasil, em 1999, nós temos essa lei aqui, que é a Lei 9.787, que instituiu os genéricos, que seria a quebra da patente, a quebra do registro. Então, eu quebrei o registro da patente, lá do Buscopan, por exemplo, né? Que é o nome referência, é um nome comercial, produzido pela indústria Bayer. Então, o que acontece aí? Eu quebro a patente dele e agora eu vou produzir um medicamento que é genérico, que seria assim, o nome da substância. Então, é quebrado a patente e a indústria pode produzir. Esse medicamento genérico, ele é um medicamento totalmente intercambiável com o referência, ou seja, ele substitui o referência. Você pode utilizar porque ele é bioequivalente, ou seja, ele teria a mesma capacidade de eficiência farmacológica que o referência. Mas preste atenção, não obriga ele a ter a mesma composição de excipientes. Ele pode ter alguns excipientes diferentes do de referência. Ele tem que ter a mesma bioequivalência, a mesma capacidade de ação farmacológica. Bom, existiu o similar no Brasil há muito tempo, não é? O similar tinha uma série de facilidades. Em 2014, a Anvisa baixa uma RDC, que é a RDC 58, que determina que o similar ele tem que ser intercambiável com referência. Então, ele faria também a questão da biodisponibilidade do similar. Mas isso aí é extremamente controverso, quer dizer, está na legislação, né, que o similar seria intercambiável com referência. Agora, eu não poderia intercambiar, trocar entre o similar e o genérico, ou entre o genérico e o similar. Eles não seriam intercambiáveis. Né? Então, ou seja, eu posso substituir referência pelo genérico ou referência pelo similar. Bom, aqui, pronto, aqui está o esquemazinho onde você está vendo exatamente isso, né? O medicamento referência, ele sendo intercambiável para o genérico, que tem que ter essa taxa amarela com esse Gzão, ou intercambiável para o similar. Mas entre similares não é intercambiável e entre similar e genérico também não é intercambiável. Bom, então as formas farmacêuticas que nós vamos ter, que são os preparados, eles vão, obviamente, ser ou comprimidos, ou cápsula, ou xarope, ou pomada, ou creme, ou tintura. Eles poderão ser líquidos, sólidos ou gasosos. Então, ele é um produto, né, da indústria farmacêutica que vai veicular o fármaco. Né? E aí a gente vai ter outras aulas aqui que vocês podem acompanhar no nosso canal, apresentando esses diferentes tipos de forma farmacêutica. Beleza? Bom, esse conceito é interessante, remédio. Veja bem, muita gente, quando escuta a palavra remédio, imagina logo que é um medicamento. Mas nem sempre, tá? Remédio, esse termo remédio, também é um termo muito grande, que eu poderia colocar termo remédio e, na verdade, o fármaco estaria aqui dentro, o medicamento estaria aqui dentro. Né? Porque remédio seria qualquer coisa, qualquer conduta, até um copo d'água pode ser um remédio para acalmar uma pessoa. Né? Então, remédio é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente química, como uma massagem, um cafuné, uma conversa, pode ser um santo remédio. Então, esse conceito de remédio, né, é um conceito muito mais amplo e que inclui
Não só remédio alopático, fitoterápico, é um leque muito maior de possibilidades. Bom, aí aqui eu coloquei, fiz questão de colocar o seguinte, ó. Eu tenho um medicamento, que é um medicamento sólido. Vocês estão vendo aqui o exemplo do Lasix. Lasix comprimido, que seria o PA dele, a furosemida, tá vendo? 40 miligramas. Aí, além do PA, eu vou ter os recipientes, que você está vendo aqui, ó, QSP, que é quantidade suficiente para. QSP, quantidade suficiente para. Então, eu vou usar os recipientes numa quantidade suficiente para um comprimido. Aí eu estou usando amido de milho, lactose monoidratada, talco e estearato de magnésio. Aí veja bem, se o cara for um grande intolerante à lactose ou tiver alergias, ele vai ter reação. Isso é interessante porque às vezes o paciente ele se dá com o medicamento referência, com o medicamento ético, mas ele não se dá com o genérico, provavelmente por algum dos recipientes que ali está dentro. Então, é possível realmente, porque às vezes quem não entende farmacologia diz, não, oxe, você toma Voltaren e não consegue tomar diclofenaco? Não pode. É o mesmo PA, sim, o mesmo PA, mas o preparado farmacêutico é diferente e pode ter algum elemento de recipiente diferente onde você é alérgico a um desses elementos. Compreenderam? Então, esse é o exemplo do Lasix comprimido e eu vou mostrar aqui o exemplo do Lasix injetável. É a mesma coisa. Nesse caso, eu tenho 10 miligramas a cada 1 ml, tá vendo? Então, nesse caso aqui está errado, gente, corrijam, por favor, não é recipiente, seria veículo. Então, é veículo QSP. Veículo QSP. 1 ml. Aí nós vamos ter aí o hidróxido de sódio, o cloreto de sódio e a água. Então veja como é diferente, né? Porque é um outro preparado que é o preparado líquido. Captaram? Beleza. Bom, outro termo muito importante é o placebo. O que é o placebo? Muita gente gosta de dizer, placebo é um medicamento de mentirinha. Eu não gosto de chamar placebo de medicamento de mentirinha. Placebo é um medicamento que tem tudo que o medicamento tem, só que não tem o PA. Não tem o princípio ativo. Então, a função do placebo é agradar. É um efeito psicológico, psicofisiológico. E funciona. Placebo é um remédio. Funciona. É eficaz. Ele só não tem ação farmacológica. Ele não tem um PA, mas ele tem uma ação clínica. Então, funciona. Vamos agora para alguns conceitos interessantes. O que é alopatia? Alopatia é uma terapia onde se utiliza o contrário do que está causando. Por exemplo, eu estou com a dor. Então, na alopatia, nós vamos usar uma substância que é contra a dor, que é antagonista da dor. Nesse caso, uma substância analgésica, como é o caso, por exemplo, da dipirona. Então, a dipirona é uma terapia alopática, porque ele é um analgésico. Se eu estou com a dor, eu estou usando o contrário de, tá? Então, olha lá, como vocês estão vendo aí no slide, é um sistema terapêutico em que a doença são tratada criando condições compatíveis com o estado patológico mediante antagonismo do agente causal. É o contrário, é o contrário. Que é a terapia nossa, né, ocidental, é uma terapia alopática, né? Contra, estou com dor, uso analgésico. Né? Mesmo muita gente acha que fitoterapia não é alopática. Fitoterapia é alopática ou homeopática. Né? Então, se você está utilizando o contrário de, você está nervoso, vai usar um calmante, por exemplo, o chá de camomila, que é calmante, é um efeito alopático, uma ação alopática. Já a homeopatia, homeo é igual, é o ramo paralelo da farmacologia que baseia-se na terapia do combate do semelhante. Então, se eu estou com uma dor, eu usaria uma substância que causaria mais dor ainda. E o mal com o mal se anularia, o semelhante com o semelhante se anularia. Só que a quantidade de substância é pequenininha, em doses baixíssimas. Por isso que nós chamamos de doses homeopáticas. Então, a base da homeopatia é o semelhante combate o semelhante. Bom,
Medicamento magistral. Já estamos chegando ao nosso final da nossa aulinha de hoje. Medicamento magistral. É um medicamento manipulado. É um medicamento feito na farmácia de manipulação, que a gente chama assim, né? Então, medicamento magistral é aquele que o médico prescreveu com dose, com a quantidade, com o preparado, a forma farmacêutica específica para um paciente, tirando um corante, colocando um determinado recipiente, ou retirando um determinado recipiente. Então, é um medicamento que foi projetado, prescrito especialmente para aquele paciente e feito pelo farmacêutico especialmente para aquele paciente. Já o medicamento oficial, né? Como vocês estão vendo aí, aqui a gente está no Brasil, não é? A gente utiliza a farmacopeia brasileira. Então, a farmacopeia brasileira, o que está dentro da farmacopeia brasileira é um medicamento oficial, que é um medicamento que a gente vai comprar ali na farmácia, que já vem pronto, já está determinado, tudo bonitinho. Beleza? Bom, era isso na nossa aula de hoje. Não percam os próximos vídeos, onde nós vamos continuar essa viagem fantástica aqui na farmacologia. E se você já é conhecedor dessa parte básica da farmacologia, compartilhe aí os outros vídeos, assista os outros vídeos da parte mais adiantada aí dos grupos farmacológicos, tá bom? Por favor, se você gostou do nosso vídeo, incentiva o nosso canal, dá um like aí, comenta e se inscreve no nosso canal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.